Continuação da leitura do livro Uma Vida Pequena, de Hanya Yanagihara, página 21. JB não era dado à introspecção, mas no trem, a caminho da casa da mãe naquele domingo, não pôde deixar de experimentar uma leve sensação auto-parabenizatória, combinada a algo próximo à gratidão, por ter a vida e a família que tinha. Seu pai, que havia emigrado para Nova York do Haiti, morrera quando JB tinha 3 anos, e embora JB sempre gostasse de pensar que se lembrava de seu rosto, bondoso, gentil, com uma pequena tira de bigode e bochechas arredondadas como ameixas quando sorria, ele nunca saberia se apenas achava que lembrava, tendo crescido vendo a fotografia do pai na mesinha de cabeceira da mãe, ou se lembrava de verdade. Ainda assim, aquela fora sua única tristeza quando criança, e no entanto parecia mais uma tristeza obrigatória. Não tinha pai, sabia que as crianças sem pai sofriam com essas ausências em suas vidas, mas ele próprio jamais sentira esse tipo de anseio. Depois que o pai morrera, sua mãe, uma haitiano-americana de segunda geração, fizera doutorado em pedagogia, enquanto lecionava na escola pública perto de casa, que não achava boa o bastante para JB. Quando ele entrara para o ensino médio como bolsista numa escola particular cara, a 1 hora de trem de onde morava no Brooklyn, a mãe era diretora de outra instituição, uma escola técnica em Manhattan. A professora adjunta da Brooklyn College, no caso ela, um artigo do The New York Times comentara sobre seus métodos de ensino inovadores, e embora fingisse aos amigos que não se importava, ele sentia orgulho da mãe. Ela sempre estivera muito ocupada durante a infância do filho, mas ele nunca se sentira negligenciado. Nunca sentira que a mãe amava seus filhos, seus alunos mais do que o amava. Em casa ficava também a sua avó, que cozinhava tudo o que ele quisesse e cantava para ele em francês. Ele dizia literalmente todo dia que ele era um tesouro, um gênio, um homem de sua vida. E havia suas tias, a irmã da mãe, que era detetive em Manhattan, e a namorada dela, uma farmacêutica e também americana de segunda geração, embora fosse de Porto Rico e não do Haiti, que não tinham filhos e tratavam como seu próprio, ele mesmo. A irmã de sua mãe gostava de esportes e o ensinou a pegar e arremessar a bola, algo que até na época não lhe inspirava menor interesse, mas algo acabou se tornando uma realidade social útil depois. E a namorada se interessava por arte. Uma de suas recordações mais antigas era a de uma visita com ela ao Museu de Arte Moderna, onde se lembrava claramente de olhar para o One Number 31, 1950, emudecido de admiração, mal ouvindo a tia enquanto ela explicava como Pollock fizera aquela pintura. Durante o ensino médio, quando um pouco de revisionismo pareceu necessário para ele se destacar, especialmente causar desconforto em seus colegas de uma turma de ricos e brancos, ele deturpou a verdade de sua condição. Tornou-se outro garoto negro sem pai, cuja mãe só completara os estudos depois que ele nasceu. Deixou de mencionar a graduação que ela completara. Por isso as pessoas presumiam que fosse o ensino médio que a mãe dele havia completado, e cuja tia trabalhava nas ruas. De novo presumiam que fosse uma prostituta e não detetive. Sua foto de família favorita fora tirada por seu melhor amigo, no ensino médio, um menino chamado Daniel, a quem ele revelara a verdade pouco antes de deixá-lo tirar o retrato da família. Daniel vinha trabalhando numa série de fotos sobre como ele chamava famílias, quase à margem da sociedade. E JB tivera que corrigir às pressas a percepção de que sua tia era meretriz e sua mãe tinha um nível de escolaridade baixo, antes de deixar o amigo entrar na sua casa. A boca de Daniel se abrira, mas nenhum som emergira. E então, a mãe de JB chegara à porta e mandara que saíssem logo do frio, e Daniel tivera que obedecer. Daniel, ainda atônito, posicionara-se na sala de estar, e a avó de JB, Ivete, sentada em sua cadeira favorita de espaldar alto e de pé, sua tia Christine e a namorada, Sylvia, de um lado,
e JB e sua mãe de outro. Mas então, pouco antes de Daniel tirar a foto, Yvette exigira que JB ocupasse o seu lugar. Ele é o rei dessa casa, dissera a Daniel, enquanto as filhas protestavam. Jean-Baptiste, sente-se. Bem, ele se sentou. E na foto, ele apertava os dois braços das poltronas como suas mãos rechonchudas, já que rechonchudo, na época, enquanto de cada lado as mulheres se lançavam olhares amorosos. Ele próprio olhava diretamente para a câmera com um sorriso largo, sentado na cadeira que devia ter sido ocupada por sua avó. A fé que elas depositavam nele, em seu triunfo, persistia inabalável, de maneira quase desconcertante. Estavam convencidas, mesmo quando a convicção dele próprio era testada tantas vezes que tinha dificuldade em sustentá-la, de que um dia ele seria um artista importante, que seu trabalho seria exibido nos principais museus, que as pessoas que ainda não lhe tinham dado oportunidade não conheciam ainda seu dom. Às vezes ele acreditava nelas e se deixava levar por toda aquela confiança. Outras vezes ficava desconfiado. A opinião delas parecia tão oposta ao resto do mundo que ele se perguntava se não estariam sendo condescendentes com ele ou se eram simplesmente loucas. Ou talvez tivessem mau gosto. Como podia o julgamento de 4 mulheres diferir tanto do das outras pessoas? As chances de que a opinião dele fosse a certa não eram lá muito boas. E, no entanto, ele se sentia aliviado todo domingo nessas visitas secretas à casa, onde a comida era abundante e gratuita e a avó lavava sua roupa, e onde cada palavra que ele dizia e cada rascunho que mostrava era admirado e elogiado. A casa de sua mãe era território familiar, um lugar onde ele sempre seria reverenciado, onde cada costume e tradição pareciam feitos sob medida para ele e para suas necessidades particulares. A certa altura da noite, depois do jantar, mas antes da sobremesa, enquanto todos descansavam na sala de estar, vendo televisão, e o gato da sua mãe descansava no colo dele, ele olhava para as suas mulheres e sentia algo inflar dentro de si. Pensava então em Malcolm, com seu pai, incrivelmente inteligente, sua mãe virtuosa, mas desligada, e depois em William, com seus pais mortos. JB estivera com eles na última vez no fim de semana da mudança, no fim do primeiro ano da faculdade, e ficara surpreso ao ver como eram taciturnos, formais, tão diferentes de William. E finalmente, é claro, em Jude, com seus pais completamente inexistentes, o que era um mistério, porque conheciam Jude havia quase uma década e ainda não sabiam ao certo quando ou se chegara a ter paz. Somente que a situação era triste e não devia ser comentada. E sentia uma onda calorosa e fluida de felicidade e gratidão, como se um oceano estivesse subindo em seu peito. Tenho sorte, pensava ele. E depois, porque era competitivo e avaliava sua posição diante de seus pares em cada aspecto da vida. Sou o mais sortudo de todos, mas nunca pensava que não merecia aquilo, ou que deveria se esforçar mais para expressar sua apreciação. Sua família ficava feliz quando ele estava feliz, e por isso sua única obrigação com elas era ser feliz. Levar exatamente a vida que queria, nos termos que queria. Não temos as famílias que merecemos, dissera William certa vez quando estavam muito chapados. Ele naturalmente falava de Jude. Concordo, respondera JB. Jean-Baptiste. E concordava mesmo. Nenhum deles, nem Willie, nem Jude, nem mesmo Malcolm tinha a família que merecia, mas secretamente ele fazia uma exceção a si mesmo. Ele tinha a família que merecia. Elas eram maravilhosas, verdadeiramente maravilhosas, e ele sabia disso. E além do mais, ele as merecia, sim. Chegou meu garoto brilhante, dizia Ivete sempre que ele entrava na casa. Nunca lhe ocorrera que ela pudesse não estar totalmente certa. Bem, termino aqui na página 24. Começa a outra etapa da leitura no próximo vídeo. Tchau, tchau.